Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à matéria, ao assunto da matéria passada, da aula passada, na qual falamos sobre os concílios. Hoje nós vamos fazer uma pequena abordagem a respeito dos concílios e de que maneira esses outros concílios restantes aqui, que a gente começou a mencionar, influenciaram a teologia da Igreja Católica e na época não havia essa divisão entre católico e protestante, enfim. Então, esses concílios prevaleceram, foram os mais importantes, considerados os mais importantes da Igreja Ocidental. Só para a gente ter uma ideia, adiantando aqui, o Concílio de Constantinopla, o quarto Concílio de Constantinopla, o oitavo dos grandes concílios, ele não é tão reconhecido pelas igrejas orientais, porque geralmente associam-se 7 concílios ecumênicos, indo até Nicéia II. Tudo bem, mas qual seria então o assunto abordado em cada um deles? A gente viu até aqui na aula passada, quando falamos sobre o Concílio de Calcedônia. Em 553 vai acontecer então o Concílio de Constantinopla II. Esse concílio, pessoal, serviu para reforçar as ideias do concílio anterior, visto que acreditava-se que ainda havia uma espécie de nestorianismo, monofisismo dentro da igreja, do pensamento da igreja. Então, foi-se convocado esse concílio para acabar com isso, para pôr um ponto final, dizendo que não havia necessidade de crença, essa crença seria herege, né, uma crença herética, essa dissociação da natureza divina e humana de Jesus, enfim. Então, não haveria necessidade de crer mais assim, ou melhor, era uma ideia herege crer assim. E aqui também tem um detalhe muito interessante, muito importante, que é praticamente eu diria que um divisor de água na igreja, que tem a ver com a doutrina da reencarnação. É importante a gente saber sobre a ressurreição, né, e a nossa esperança, conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, que é a nossa esperança, a ressurreição, mas na época ainda havia em um ou outro lugar a crença de que a alma iria nascer em outro corpo, a ideia de reencarnação. E essa ideia foi combatida aqui nesse concílio. Acredita-se que esse concílio foi o concílio principal que colocou um ponto final, jogou um pano em cima dessa doutrina, acabou a doutrina da reencarnação, né? Não acreditamos, o cristianismo não é reencarnacionista, o cristianismo crê na ressurreição, portanto não haveria mais essa crença não deveria ser levada a cabo. Agora, é muito importante, como eu estava falando, a gente situar a questão da ressurreição dentro da história da igreja. Por quê? Porque era o tema, a doutrina mais estranha, por assim dizer. Era a doutrina mais, desculpem a expressão, mais ridícula. Era a doutrina mais fraca. Então, se alguém quisesse inventar alguma coisa de peso, certamente não ensinaria sobre ressurreição. Se alguém quisesse dizer que Jesus foi glorificado, que Jesus, igual muitos falam que a ideia de ressurreição é uma ideia mentirosa e tal, mas essa pessoa que quisesse, se alguém fosse inventar uma história dessa, uma história para colocar Jesus em uma posição de honra e tal, não inventariam uma história conforme a ressurreição. No mínimo que poderiam dizer que Jesus entrou no pleroma, que Jesus foi glorificado, está nos terceiros céus,
porque a ressurreição implicaria voltar à vida no corpo, não uma outra alma, a mesma pessoa, né? Aquele corpo iria se revestir de incorruptibilidade, como Paulo ensina, né? Então, e isso iria contra as ideias gnósticas, correto? Bom, esse concílio, então, como eu falei, ele vai servir para extirpar a ideia, as ideias hereges que foram combatidas no concílio anterior, em 451, e vai também extirpar a ideia de reencarnação. E a gente chega aqui nesse concílio de Constantinopla III. A principal ideia de Constantinopla, né, desse concílio de Constantinopla, foi qual, pessoal? Foi a ideia a defesa melhor dizendo, a rejeição do monotelismo. O que é o monotelismo? É a ideia de que Jesus só tem uma vontade, ou seja, uma humana e só, ou uma divina e só, né? Mas no concílio de Constantinopla III, enfatizou-se ainda mais a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus, dizendo que ele tem duas vontades, uma divina e uma humana. Na verdade, essa ideia servia para reforçar a crença de que Jesus era Deus e homem, 100% Deus, 100% homem, completamente Deus, completamente homem. Tá? Por isso que esse concílio foi bastante importante nesse sentido. Né? E a gente percebe também que ao longo da história da igreja, o que está em jogo é a figura de Jesus. Né? Eles querem eu diria, apoderar-se de uma imagem mais próxima, parecida, ou mais próxima possível com Jesus, né? Então, olha, como que era Jesus? Quem era Jesus? Essa é a resposta que vai guiar os concílios, tá? É tanto que você vê que uma questão simples, né? Jesus tinha duas vontades, uma vontade, como assim? Era um debate para um concílio, por causa do apreço, do cuidado que se tinha em relação à figura de Jesus. Todavia, nem sempre esses assuntos referentes à cristologia eram os principais da história da igreja. Havia, de fato, uma série de outros debates, outros assuntos importantes que estavam presentes na doutrina, que estavam presentes na discussão ao longo da história. Tá ok? Um exemplo disso vai ser aqui em Nicéia II, tá? O segundo concílio de Nicéia. Bom, o que esse concílio tem a ver, talvez, com a grande diferença, o grande ato que existe entre o catolicismo e o protestantismo, pelo menos hoje, né? Claro que existem muitas diferenças entre o catolicismo e o protestantismo, especialmente em relação à estrutura da teologia, em relação à concepção de fonte teológica, enfim, uma série de questões. Mas quando a gente fala, principalmente o evangélico fala sobre o católico, o evangélico pensa logo o quê? A questão da imagem, né? A questão das imagens, dos ícones. E aqui, em Nicéia II, foi reintroduzido o uso de imagens no culto, na igreja. Por quê? Isso havia sido abolido antes, alguns séculos, alguns anos antes, havia sido abolido. Tá? Mas, posteriormente, esse uso, né, essa utilização de imagens, ela foi resgatada e foi reintroduzida na igreja. Então esse concílio, o grande mote desse concílio, a grande questão desse concílio foi essa. Poderia-se prestar essa homenagem ou essa veneração aos santos, às pessoas consideradas santas, né, por meio
das imagens, dos ícones, etc. E por fim, pessoal, para a gente encerrar essa parte aqui dos concílios e a gente entrar em outra parte, é importante a gente saber a figura ou como que essa figura, uma das figuras mais importantes do catolicismo, veio a ganhar notoriedade, que é a figura de Maria. É nesse concílio aqui que é reforçada a questão da valoração de Maria, como Maria é muito importante, né? É claro que os protestantes também consideram Maria muito importante na história da igreja, também na história da própria revelação, da própria recepção do Filho de Deus, né? Mas aqui ela ganhou uma figura de destaque, de notoriedade, tá? Então esse concílio foi importante na Igreja Católica por causa disso. No entanto, como eu falei anteriormente, como mencionei anteriormente, a Igreja do Ocidente, ela enfatiza os 7 concílios, tá ok? Bom, nós vamos agora adentrar a um outro assunto, um assunto bem interessante, que tem tudo a ver com quem nós somos hoje enquanto protestantes, tá ok? Nós vamos falar um pouco da Reforma Protestante que aconteceu em 1517. O que estava acontecendo nessa época? O que estava acontecendo na Europa, né? Nós vamos situar aqui algumas datas, especialmente a data de 1517. No ano de 2017, né? Completam-se então os 500 anos da Reforma Protestante. Especialmente no dia 31 de outubro. Em qual país? Na Alemanha. Pessoal, na época da Reforma Protestante, nós sabemos que muitas outras questões paralelas estavam ali acontecendo, não necessariamente dentro da igreja, mas também fora da igreja. A gente vê que a Europa, no finalzinho de 1500, 1400, alguma coisa, para o início de 1500, a data nunca é precisa, tá? Mas a Europa estava saindo do que se chamava, né, Idade Média, e entrando na chamada Idade Moderna, ou na Modernidade, tá? A Reforma Protestante vai acontecer nesse cenário, dentro da Modernidade, tá? A gente viu lá atrás, nas primeiras aulas, as eras, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, aí vem a Idade Contemporânea, né? E alguns falam que nós estamos vivendo uma pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade tardia, isso aí, o nome pouco importa, né? Mas é algo diferente que estamos vivendo hoje. No entanto, a Reforma Protestante surge na Idade Moderna. Vou colocar aqui na Idade Moderna, ou na Modernidade, né? Modernidade. O que estava, ou quais foram os grandes eventos que marcaram o mundo nessa época? A gente vê o surgimento da chamada peste bubônica ou peste negra, né? A Guerra dos 100 Anos, certo? E também a gente vê uma questão referente à crise na agricultura. Esses eventos aqui começaram a marcar a Europa, né? A Guerra dos 100 Anos se deu entre França e Inglaterra, né? E a crise na agricultura foi também em quase todas
os países europeus, né? E a peste negra, especialmente, que é uma doença que veio dos ratos que entravam nos navios que estavam ali na Península Itálica e que navegavam pelo Mar Mediterrâneo e que levavam especiarias, enfim. Então, esses ratos traziam uma espécie de pulga, enfim. Tinha-se um vírus nessa pulga e, enfim, matou muita gente. Mas eu vou falar sobre esses eventos e a gente tem que ver também outras questões aqui, que aí tem a ver com o surgimento dos estados, né? Os estados nacionais, esses estados nacionais eram delimitados por uma fronteira, por uma língua, uma moeda, né? A valoração de um território, de um povo, enfim, começa a surgir aqui também. A gente vê que em todo esse contexto, né, ocorriam, né, as grandes navegações. Aqui as grandes navegações. E, em consequência das grandes navegações, o que estava acontecendo também? As descobertas, né, as chamadas descobertas. A chegada do europeu à América, não vou falar assim, a descoberta da América, a descoberta do Brasil, não. A chegada do europeu à América, ao continente chamado americano, a chegada dos portugueses ao Brasil, né, na caravana de Pedro Álvares Cabral, enfim. Então, todos esses eventos estavam acontecendo no mundo. E os principais que eu diria, para a gente compreender um pouco da reforma protestante, são esses. A igreja estava um pouco enfraquecida, pessoal. Por quê? Porque aqui gerou muita morte. Na Europa pairava-se a ideia de que eles estavam vivendo a época dos cavaleiros do Apocalipse. Certo? Quais eram esses cavaleiros do Apocalipse? A gente vê que um deles era a fome, a guerra, depois o terceiro a peste, e os três resultavam em morte. Tá? A crise na agricultura começou a surgir com a evolução. Olha só que interessante. A evolução dos materiais de trabalho. Eles descobriram o uso do ferro na agricultura e passaram a arar a terra de uma maneira mais efetiva, né? A terra poderia produzir mais, poderia fazer mais, dar mais alimento, enfim. E aí eles adotaram uma espécie de produção que não dava tempo de descansar o solo. Então, produzia-se aqui, depois, enquanto aqui estivesse produzindo alguma coisa, lá em outro lugar tinha que produzir outra cultura, né? Sei lá, se aqui produzia soja, lá ia produzir milho, e assim por diante, é isso que eu estou querendo dizer. E nisso, fazendo assim, sem dar descanso ao solo, o solo foi começando a ficar enfraquecido, certo? E é claro que quando eles descobriram toda essa engenhoca, o que poderia se fazer quando a Europa descobriu isso, o uso do ferro na agricultura, né, para arar, preparar o solo, muita gente começou a se alimentar melhor, tá? Começaram a comer mais legumes, os frutos da terra começaram a ter uma certa abundância. E houve o quê? Um aumento populacional. Claro que isso aí ao longo de várias décadas, né? A gente está falando aqui de anos, a gente está falando de uma hora para outra, assim, a população aumenta, em 20 anos aumentou. Não, isso aí vai levar um bom tempo, né, para acontecer. Então, acontece o aumento da população, porém, a crise na agricultura se dá quando eles começaram a perder a força do solo.
A força do solo fez com que muita gente começasse a morrer em decorrência de nutrientes, escassez de alimento, né? A miséria chega, e assim por diante. E aí vem a Guerra dos 100 Anos, que muita gente também morreu. Por que muita gente morreu? Obviamente a guerra mata gente, óbvio. A Guerra dos 100 Anos, pessoal, tem esse nome, mas ela durou 114 anos. Tá? Até várias pegadinhas, né? Quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos? Aí o pessoal fala 100, mas são 114 anos aí, entre França e Inglaterra, por uma região. E aí nesse meio tempo, muita gente morreu também e teve uma baixa populacional na Europa. Mas a peste bubônica, a peste negra, talvez tenha sido a que mais desafiou os europeus, né? Por volta lá de 300 e alguma coisa, 400, muita gente já tinha, 1300, 1400, muita gente já tinha, né, ido para a sepultura por causa dessa doença. Davam uma espécie de úlcera na pele e essa pessoa começava a ter problemas tanto cutâneos, né, de pele, como de respiração, e morriam, enfim. E qual é o papel da religião nisso aqui? Como que a igreja reage? A gente sabe que, para entendermos um contexto, uma época, devemos fazer uma análise política, religiosa, social e cultural, né? Econômica, né, na verdade, né? Política, econômica, religiosa e cultural. Mas nessa época, a igreja foi interpelada, a igreja foi perguntada, questionada, o que está acontecendo? Por que o Papa, por que alguém não intervém, não roga a Deus para que essa peste saia, né, da Europa, né, da nossa terra? Por quê? A igreja não tinha resposta. Estava morrendo gente, começaram a botar a culpa em um monte de gente. Botaram a culpa nas bruxas, botaram a culpa nos judeus, sabe? Mas a questão é que foram os navios que vinham da Itália com ratos, né, os ratos que vinham no navio, na verdade, que espalhavam essa doença, a chamada peste negra. Então, pessoal, a igreja já estava um pouco enfraquecida em relação a isso, né, em todo esse contexto que estava acontecendo na Europa. A igreja já não estava mais conseguindo dominar, ter a mesma força como antes. Havia gente questionando a figura da igreja, em especial da pessoa do Papa. Mas antes mesmo de Martinho Lutero surgir em cena, havia também, ou houve, os chamados movimentos pré-reformadores, né? A gente vê um sujeito chamado John Huss, e ele foi um dos que empreenderam esse movimento de querer reformar a igreja, né? John Huss. Ele e várias outras pessoas que tentaram resgatar a igreja de alguma maneira, de introduzir um movimento de reforma, de introduzir a ideia de a infalibilidade só da Escritura. Se bem que a ideia de infalibilidade da Escritura é bem recente, né? Mas a questão do papado, né? Muita gente criticava e questionava o papado, muita gente enfatizava a exclusividade da Escritura, né? A Escritura por si só basta, muita gente falava isso. Então, essas pessoas começaram a ser censuradas. Muitas delas foram para a fogueira. Mas o que acontece aqui com Martinho Lutero? Martinho Lutero, que foi o grande que desencadeou o movimento de reforma. Pessoal, ele era um monge agostiniano. Ele na verdade, ele adotava as ideias, né, de Santo Agostinho e tal, lia muito Santo Agostinho, e ele morria de medo do inferno.
Ele vivia uma angústia por causa do inferno. Nossa, ele era a penitência atrás de penitência, confissões atrás de confissões. E um belo dia ele começa a refletir sobre a suficiência da graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Essa ideia de Lutero, isso que Lutero, quando Lutero leu isso, ele mudou. Ele teve uma percepção muito significativa e desencadeou esse movimento de reforma, mas antes ele pensou em diversas outras questões que poderiam ser reformadas ou reformuladas na Igreja Católica. Uma dessas questões, ou pelo menos as principais, né, que a gente vai ver, que é a exclusividade da Escritura, né, só a Escritura, né, somente o Cristo é o mediador entre Deus e os homens e tal. Muita coisa que ele colocou. E esse documento que ele fez ficou conhecido como as 95 Teses. Ele fez esse documento das 95 Teses e fixou esse documento na porta do castelo da igreja de Wittenberg. As 95 Teses de Lutero deram uma força para muitas pessoas que estavam insatisfeitas com a igreja, certo? Essas pessoas viram nas 95 Teses uma possibilidade, né, em uma das leituras históricas. Quando a gente olha para um fato histórico, a gente fala assim, uma possibilidade de que isso tenha acontecido, né? É claro que existem documentos e tal, mas essas pessoas viram nas 95 Teses a possibilidade de derrubar a hegemonia da igreja. Agora, por que a reforma, ela historicamente, do ponto de vista histórico, ela foi significativa? Gente, outra coisa estava acontecendo aqui, paralelamente à história, em paralelo com a reforma, com a história da própria igreja, que foi o surgimento da imprensa. O surgimento da imprensa, pessoal, facilitou muito a difusão das ideias da própria reforma. Então a gente vê que Gutenberg foi o grande criador da imprensa, né? A criação de Gutenberg foi significativa, porque a reforma ela pôde ser conduzida por um material, né? um material, uma imprensa, por um veículo de comunicação que facilitasse as expansões das suas ideias, correto? Então, quando a imprensa se utiliza das ideias de Lutero, né, isso ganha um grande alcance em toda a Europa. Imagine aí, hoje nós temos aí, né, para a gente fazer uso aqui de algo mais ou menos similar, a gente tem o uso do WhatsApp, né? A gente usa o WhatsApp e tal, e surge uma ideia, a gente manda essa ideia para alguém, para um grupo, o grupo passa para outro grupo, e esse outro grupo passa para outro grupo, e assim por diante. Eu lembro que quando um determinado, uma pessoa famosa, um ícone famoso aqui do Brasil, faleceu há pouco tempo, eu estava em viagem e de repente, por volta das 4 da tarde, eu recebi a mensagem falando que essa pessoa tinha falecido. E olha que horas essa pessoa foi falecer. Essa pessoa foi falecer às 2 horas da tarde.
em um lugar remoto, em um lugar sem acesso a ninguém. E quando se deu conta, a pessoa já estava morta. Então, até anunciar, até chegar à imprensa, foi muito devagar. Desculpa, até chegar à imprensa foi muito rápido, né? Primeiro alguém passou lá e ficou sabendo pelo WhatsApp, passou para uma outra pessoa e chegou até a mim. E com certeza a mesma notícia deve ter chegado a você, né? Então, 2 horas depois, o mundo inteiro já estava sabendo o que estava acontecendo. Hoje em dia a gente já sabe isso, né? Por causa da imprensa, por causa da velocidade de comunicação, por causa dos veículos de comunicação que nós temos. Na Europa, a imprensa, na época, era o nosso WhatsApp, por assim dizer. Antes da imprensa, as informações não viajavam com uma rapidez dinâmica. As informações eram muito restritas, quase não se tinha uma rápida informação, enfim. Mas a imprensa facilitou isso muito. A gente percebe, poxa vida, mas antes da internet, né, até 1920, 1930, né, vamos colocar aqui, há 100 anos, né, vamos colocar 90, 100 anos, as informações viajavam de uma maneira lenta. Imagine sem imprensa, imagine sem esse mecanismo de transmissão de informações, aí que não dá mesmo, entendeu? Se a gente já acha difícil viver numa era sem internet, sem telefone, sem rádio, sem televisão e tal, que não veicula informação, imagine antes da imprensa, né? Aí que era difícil mesmo. Então, uma das grandes questões que fizeram com que a reforma desse certo foi a imprensa, o surgimento da imprensa. A imprensa, ela vem aí com toda a força e proporciona a divulgação, a impressão dos livros e das ideias de Lutero e de todas as pessoas envolvidas ali em relação à reforma. Em segundo lugar, o que estava acontecendo? Lutero, ele estava muito chateado com a igreja, especialmente em termos de corrupção. Ele conta-se que ele chegou a Roma e percebeu que em Roma, que deveria ser a cidade santa, a cidade, né, maravilhosa e tal, Roma era, na verdade, um antro de corrupção. E ele, quando foi reclamar isso com as autoridades, com os superiores já sabiam. Nem nada podia ser feito em relação a isso, né? Porque, de uma forma ou de outra, a igreja estava envolvida, a igreja estava cobertando muita coisa, e Lutero, de maneira alguma, aceitou aquilo, né? Uma das questões que muito pesam foi a venda de indulgências. Tinha até um ditado popular que é o seguinte, que quando a moeda colocada no cofre da igreja faz o barulho, uma alma sai do purgatório. Olha que figura muito comovente, né? Você tem um parente, esse parente lá está sofrendo os tormentos do purgatório, e aí você aprende que se você der uma oferta, esse parente seu vai sair do purgatório. Aí você o que faz? Pega a sua moeda, e quando a moeda faz o barulho, faz um plim lá no fundo do cofre, a alma sai do purgatório. Isso é muito comovente, isso é muito, né? É uma imagem muito forte. Mas Lutero começou a perceber, através dessa ideia de somente a graça e tal, que essa ideia de purgatório, na verdade de indulgência, né, não tinha fundamento, não tinha porquê dar valor a essa perspectiva. Ela era falsa, né? Ela era mentirosa. A ideia das indulgências, a venda das indulgências. A corrupção era tanta, pessoal,
que acreditava-se, o pessoal vendia, as pessoas vendiam na igreja pedaços de madeira falando que era da cruz de Jesus. O pessoal chegava e ia ter um filme chamado Lutero, um filme muito bem elaborado, que ele conta, né, que se juntasse os pedaços de madeira que falam que era da cruz de Jesus, dava para chegar de um extremo ao outro do mundo, entendeu? Era um negócio assim muito escandaloso, né? O que o povo andava fazendo, a corrupção dentro do próprio clero, era muito corrompido, de fato, né? Então, isso financiava a igreja. A igreja estava querendo comprar fazer a construção da Capela de São Pedro, né? A Capela de São Pedro, que é uma obra maravilhosa, espetacular. E precisava de quê? De dinheiro para financiar, né? Para fazer aquela construção toda. E de onde vinha o dinheiro? Das indulgências, das ofertas e tudo, mas as indulgências ainda eram o maior peso aí da arrecadação da igreja. As pessoas faziam economia, sabe para quê? Para comprar alçada de santos, dos apóstolos. O pessoal falava que vendia os ossos dos apóstolos, pegavam lá uma alçada e vendia. E alguns até pagavam para simplesmente olhar. Se você olhar para a alçada do apóstolo, você, né, na sua intenção de prece, pode liberar uma alma do purgatório, né? E assim por diante. Imagine, alguém pagava para olhar, outras para tocar. Agora, e quem pagava para comprar? Imagine o preço de uma alçada dessa, certo? Então, um monte de coisa acontecendo e Lutero simplesmente dá um basta. Ele fala, não, isso aí não pode acontecer. E essa exploração, né, nesse meio tempo também, começaram a surgir os burgos. É claro, um pouco antes de Lutero, né? Antes de Lutero, os burgos começaram a surgir. O que são os burgos? Os burgos são uma espécie de cidade que ficava cercada, enfim, mas na verdade não foram os burgos que começaram a surgir, foram os burgueses. Tá? Por quê? Que eles comercializavam ao redor dos burgos. Então, as cidades, né, os burgos, enfim, tinham um comércio árduo ali por volta, né, da sua circunferência, né, das suas proximidades, e esses comércios eram empreendidos pelos burgueses. Daí que surgiu a questão da burguesia, que os burgueses eram ricos. E por quê? Porque através do comércio houve mobilidade social na Europa. Através do comércio, o que é uma mobilidade social? Se o sujeito nascia pobre e o outro nascia rico, quem nasceu pobre ia morrer pobre, quem nasceu rico ia morrer rico. Era mais ou menos assim. Isso era a burguesia, né? Mentira, isso era a questão das classes sociais. O cara nasceu na nobreza, o outro nasceu pobre, na pobreza, né? A nobreza vai morrer nobre, o pobre vai morrer pobre. Com o comércio, com o surgimento da burguesia, isso começou a mudar. Através do comércio, né, não necessariamente de indulgências, nada disso, de comércio mesmo, de alimento, roupa, vestimento, enfim, essas pessoas pobres tiveram a condição de ascender financeiramente. E isso fez com que muitas pessoas, né, saíssem da classe pobre e tornassem-se pessoas capazes de comprar títulos de nobreza. Eles compravam títulos de nobreza e tornavam-se nobres. Tá? E essas pessoas, elas começaram também a ver na reforma uma possibilidade de acabar com a opressão econômica, tanto da igreja quanto de outras camadas ligadas à igreja, que
fazer uma série de imposições, enfim, né? E quem sabe ganhar um pouco mais de liberdade. Então a burguesia começou a financiar também a difusão da reforma protestante. Tá? E para encerrar essa parte da reforma, a gente vê também, que eu estou fazendo aqui uma síntese muito grande sobre a reforma, né? A gente vê também que através da ideia principal da reforma, que era da Bíblia, né? Lutero pegou a Bíblia e traduziu a Bíblia para o alemão. Na época tinha uma série de idiomas falados ali naquela região da Europa, tanto na Itália, o que hoje é chamado Itália, né? O que hoje é chamado Alemanha. Então não havia um idioma chamado alemão, né? Havia diversos idiomas, na verdade. Tá? E o idioma que Lutero falava era o que hoje foi preservado como a língua alemã. A unificação da língua alemã se deu no processo da reforma. Então, o que Lutero fez? Através da língua, ele uniu um povo, ao traduzir a Bíblia para aquela língua. Né? Vamos imaginar mais ou menos aqui no Brasil, por exemplo, essa questão do idioma. Se você mora no Nordeste, lá no Nordeste mesmo, então no norte do país, e vai conversar com alguém que mora no Sul, vai haver uma série de palavras que vocês não vão conseguir, né, entender. Bergamota, né? Lá no Sul fala bergamota, tangerina, né, mexerica, enfim. O Nordeste vai usar outras expressões, né? E essas, claro que isso aí são expressões idiomáticas regionais muito, muito sensíveis e pouco relevantes para que haja uma fluidez na comunicação, correto? Mas um espaço pequeno, como comparado ao Brasil, né, a Alemanha é um país muito pequeno, tá? Nesse espaço eram diversas línguas, diversos dialetos e uma similaridade entre eles, mas não um idioma próprio, né? Enfim, foi Lutero que conseguiu solidificar, consolidar essa questão aí do idioma. E por quê? O que estava acontecendo aqui também? Lembra que eu coloquei aqui os estados nacionais, né? Esses estados nacionais, eles também serviram para a difusão da reforma. Dentro da Alemanha, por exemplo, a ideia de se ter uma religião dentro da Alemanha, de ter nascido ali a reforma, é muito grande. É tanto que, ao longo das comemorações da reforma, dos 500 anos da reforma, que já começaram, né, desde 2015, que os preparativos para essa comemoração vêm sendo, pelo menos do que eu tenho conhecimento, desde 2015, claro, deve ser muito antes disso já começou, mas o que eu tenho conhecimento é de 2015 para cá, começaram a fazer uma série de celebrações, de comemorações, de divulgações do que vai acontecer na Alemanha em 2017 para se comemorar a Reforma Protestante. Tá? Então a Alemanha era um estado que estava começando a surgir ali. Né? Ainda a gente não vai conseguir ver isso muito claro até o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que muitos outros países ainda estão em formação, mas com a ideia de uma língua, de um povo, celebrando aquilo ali, isso deu muita força para que os Estados nacionais fossem consolidados. E a reforma, sem dúvida nenhuma, achou aí uma parceira, que era a ideia da formação de um Estado nacional. Uma se aproveitou da outra, né? Nós dizemos que a reforma foi benéfica para a formação dos Estados nacionais e para também o desenvolvimento da imprensa, ao ponto que o surgimento da imprensa foi importante para a própria reforma, assim como a ideia dos burgueses, enfim, isso tudo que eu falei aqui. Tudo isso convergiu para que a reforma tivesse frutos.
Tá? Sugiro a vocês também que pesquisem aí sobre Zwinglio e Calvino. Foram outros nomes da reforma, mas sem dúvida nenhuma o mais importante foi Lutero. Indiscutivelmente, Lutero foi o nome da reforma protestante. A produção intelectual de Lutero, a coragem de Lutero, né? Esse ímpeto por estar à frente, por querer zelar pela escritura, isso aí é muito grande em Lutero. E pessoal, por último e não menos importante, a gente deve perceber o seguinte, que na época, antes da própria reforma acontecer, a igreja estava por detrás dos grandes eventos, inclusive na área da educação. Tá? As universidades nascem no seio do cristianismo. A universidade é uma criação da cristandade. Tá? A igreja quem deu lugar à universidade. É tanto que as teorias aí de Copérnico, de Galileu Galilei, por exemplo, Galileu Galilei foi convidado a renegar a ideia dele de que o Sol fica parado e que a Terra move. Enfim, essa ideia foi chamada de heliocentrismo, né, que o Sol está no centro. Ele defendeu em uma universidade católica. E a universidade acolheu essa ideia dele. Mas o que acontece? Por que ele foi rejeitado? Por que a ideia dele teve que ser rejeitada? Porque nessa época, a reforma protestante já estava ganhando lugar na Europa, na época de Galileu Galilei. E uma das questões fundamentais da reforma protestante era o livre exame da Bíblia. Não é a livre interpretação, é o livre exame. Todo mundo tinha direito de ir lá e ler a Bíblia, né? É claro que o livre exame, óbvio, vai fomentar uma interpretação. Queira você ou não, a gente às vezes fala assim, mas existe uma maneira de interpretar a Bíblia? Existe essa maneira. Né? A Bíblia é uma palavra que tem aquela forma de interpretar, enfim, tem os métodos de hermenêutica, de exegese e tal. Mas o livre exame abria margem para a livre interpretação, óbvio. Porque, né, um exemplo, supondo que eu queira criar uma seita, uma igreja e tal, eu vou examinar a Bíblia ali, eu tenho acesso, mas aí eu invento que uma determinada passagem deve ser interpretada daquela maneira. Entendeu? Eu lanço uma base hermenêutica, exegética ali, pronto, acabou. Eu vou examinar daquela maneira. Entendeu? Então, interpretar também. Então, o livre exame permite a livre interpretação. E na época da Igreja Católica, na época antes da Reforma, e até hoje existe, né, a ideia do magistério. O magistério era responsável para examinar a Bíblia. O magistério lia a Bíblia, né, e ele interpretava, na verdade, não examinava, era responsável por interpretar a Bíblia. Certo? Essa era a ideia do magistério. E aí, como eu estava falando, no caso de Galileu Galilei, ele, em um determinado momento, falou, olha, tá vendo? O Sol que fica parado e a Terra que gira. Né? Isso significa que a gente tem que começar também a reinterpretar a Bíblia. Enquanto ele estava na ciência, beleza, mas quando ele foi para a área da igreja, a igreja viu na fala dele um perigo. Um cientista daquele que recebeu, inclusive, uma condecoração da própria igreja, era uma medalha lá em homenagem a um arcebispo, né, que foi dada a Galileu Galilei, e ele vem e fala sobre interpretação de Bíblia. Obviamente que isso que ele falou, ou se ele permanecesse, né, defendendo essa ideia, o que iria acontecer com ele? O que iria acontecer com quem o ouvisse? Iria se fortalecer contra a Igreja Católica. Aqui então já tinha, né, explodido a Reforma Protestante, enfim. Entendeu? Então foi isso que
ocorreu em relação à Igreja Católica, em relação à Reforma Protestante, enfim. E, é claro, fizemos hoje aqui, pessoal, um apanhado muito geral, um negócio muito bem sumário mesmo em relação à Reforma Protestante. Eu sugiro que vocês continuem a pesquisar, né? Pesquisem aí os nomes que eu citei, Calvino, Zwingli. Através das informações que foram dadas aqui, você já pode criar o seu mapinha de estudo, pode criar suas conexões. Poxa vida, Galileu Galilei, Reforma Protestante, heliocentrismo e tal. Ver de que maneira, né, a burguesia, o surgimento da burguesia, o enfraquecimento da Igreja Católica, da hegemonia da Igreja Católica, em decorrência das mortes que existiram na Europa, né, por causa da peste negra, por causa da Guerra dos 100 Anos, por causa das fomes, enfim. Né? Como que isso influenciou a Igreja Católica, a história da Igreja Católica nesse sentido. Ok? Pois bem, terminamos por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Fiquem com Deus e até a próxima.